Esse aqui é um vídeo que é meio que um fórum que a gente quer abrir de debate e de ajuda para as pessoas que nos pedem pelo Instagram, pelo próprio YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter. Eu acho muito importante a gente abrir uma comunidade e que as pessoas daqui, que eu sei que tem pessoas que têm depressão também, que eu já conversei com elas, possam relacionar lugares, tratamentos. É super importante, assim, super importante que você tenha um médico. Aliás, eu acho que é o mais importante, sempre ir atrás de um médico antes de fazer qualquer coisa. Salve seus mal diagramados aí do outro lado da tela. Começando mais um vídeo hoje com um assunto sério e por isso mesmo eu não tô sozinho aqui, nem trouxe o Helder Maldonado. Eu tô aqui com a Daniele Guerreiro, que é atriz, professora de teatro infantil, figurinista e um mulherão da porra, coincidentemente, minha namorada. E aí, Dani, tudo bem? Tudo bem, amor. A gente veio falar aqui sobre a depressão e eu trouxe a Dani como convidada, por quê? Porque a gente sempre pega na parte de quem sofre a enfermidade, né? Eu sofro com a depressão há muito tempo, só que o ano passado foi um ano muito difícil, em que eu tive crises, não conseguia sair de casa e comecei um tratamento novo que eu vou falar aqui durante esse vídeo. E a Dani foi quem conviveu mais comigo. Eu acho que as impressões dela são muito importantes porque quem convive com um ser depressivo se fode muito, né, Dani? Se fode muito e, na verdade, eu tive uma dificuldade muito grande de encontrar pessoas para buscar informação sobre como ajudar. As pessoas falam das pessoas doentes, o que se deve dizer a uma pessoa doente, o que não dizer, mas pouco se fala como se comportar de fato quando você está do lado de alguém que está passando por isso. Eu venho com essa patologia assim há muito tempo, né? Eu acho que desde criança eu tinha um ar melancólico, eu era uma pessoa mais fechada, introspectiva, mas fui diagnosticado com depressão perto dos meus 30 anos. E sempre foi controlada. Tinham momentos mais difíceis, de separações, de rupturas, de momentos de dificuldade financeira, profissional, que a doença tentava vir um pouco e aí era compensada com remédio, com terapia e outras coisas. Só que o ano passado foi um turbilhão, assim. Foi um momento bem difícil em que os remédios e a terapia só não estavam funcionando e eu tive que ir para um novo tratamento que foi a Dani que me mostrou, ela procurou, pesquisou muito sobre a doença e achou esse tratamento que é o TMS, né? Que eles falam que é que a gente chama de estimulação magnética transcraniana. É um nome difícil, eu tenho dificuldades para decorar qualquer coisa, imagina esse nome. Dani, como é que você achou isso e por que você achou que funcionaria para mim? A primeira coisa que eu acho que precisa acontecer, assim, a gente precisa colocar na sociedade, que a gente não pode usar o termo depressão de forma banal como se usa. A gente fala, qualquer pessoa que está num estado de tristeza, de luto, alguém que brigou com alguém, perdeu um trabalho, fulano tá depressivo ou tá deprimido. Esse uso indevido, quando a pessoa não recebeu o diagnóstico da doença, eu acho que ele coloca no inconsciente coletivo uma sensação de que a depressão é algo que pode ser solucionada com o esforço e a boa vontade da pessoa que está doente. Então, eu tive muita dificuldade nisso, porque nas suas primeiras crises eu falava, né, você lembra, assim, pô, levanta, sai, vamos fazer alguma coisa, não deixa o bode bater, não deixa te pegar. E são coisas que se você falar para as pessoas que estão realmente se recuperando de um luto, num estado de tristeza, de apatia por algum problema, essas pessoas conseguem sair, essas pessoas conseguem conversar com os amigos, ir para uma festa e ficar bem, mesmo que ela volte ali pro estado e que o tempo se encarregue de resolver o problema dela. E claro que essas situações podem servir de gatilho para desencadear uma depressão. Mas eu acho que enquanto as pessoas não receberem o diagnóstico, a gente não pode usar esse termo para definir um estado. A gente se conheceu no começo de 2017, quando o Marco estava super bem da depressão, mas assim, no primeiro date ele já me falou que o ano anterior tinha sido muito difícil, que ele estava com depressão. O ano anterior foi o ano de 2016, que foi um ano ruim
pra maioria das pessoas que eu conheço, inclusive pra mim. E eu falei, eu também, tava na maior depressão no passado, tava mal, mas tô bem, beleza. Eu comecei bem, eu cheguei falando da depressão e com o cabelo parecendo do Tiririca e do Belo. Nossa, bizarro, loiro em cima, vou pôr a foto com essa aí. barba preta que e raspadinho aqui, né? Pra chamar atenção, né? Eu interpretei essa informação como, ok, foi um ano difícil pra todo mundo também tava com depressão, porque eu tava super triste. Eu não sou uma pessoa completamente leiga em patologias psíquicas, assim, eu tenho toque, que tá super controlado, eu fiz terapia cognitiva. Mais ou menos. Tá sim, Marcos. Ficou mexendo nos doces Só arrumei ali. os doces. Pelo amor de Deus, 10 horas na padaria arrumando os doces. Os caras quase pagaram um salário pra ela. A minha mãe teve síndrome do pânico no início da década de 90, quando as pessoas não falavam disso. Foi super difícil diagnosticar, ela ficou 3 anos dentro de casa. Então eu não sou uma pessoa que interpretaria uma doença de forma equivocada, se não houvesse esse uso vulgar do termo. Eu acreditava que qualquer estado de tristeza era depressão e pronto, acabou. A primeira crise que o Marco teve, assim, que eu vi, foi acho que uns 6 meses depois que Demorou, a gente começou a... a primeira grande crise. Depois eu conversei com o seu psiquiatra e ele tinha notado lá que, na verdade, tinha sido antes, mas você escondeu super bem, que é essa coisa de início de namoro. A gente põe uma máscara, finge que é maravilhoso. Eu não sabia que tinha tido depois... esse primeiro, mas enfim. Quando eu vi a primeira crise, eu falei, caramba... Não pensei na depressão, eu não lembrei dessa informação. Acabava a crise, ele vinha e falava coisas muito convincentes, assim, com muita verdade. Me desculpa, eu não sabia o que eu estava fazendo, eu não tinha... Ele tinha um discurso que deixava muito claro que ele não estava no controle da situação. Aprendi com o Wolf Maia. Arrasou. Fui estudar, fui ler, fui pesquisar. Encontrei muitas informações técnicas, encontrei muitos depoimentos de pessoas doentes, mas eu não conseguia encontrar pessoas que lidavam, que conviviam com pessoas doentes. É importante a gente falar também que você lê muita coisa na internet e você tem que levar aquilo como só uma informação, porque tem que passar por médico, passar por consulta, né? Super importante, assim. E eu sempre tive essa retaguarda, assim, né? De psiquiatra, psicólogo, de uma família. Eu já tinha uma retaguarda, assim, que as pessoas me entendiam. Mas se você está sofrendo isso, eu recebi muita coisa. Eu fiz um vídeo anteriormente falando um pouquinho da minha depressão e muita gente veio me perguntar, veio pedir ajuda. A gente vai deixar aqui na descrição alguns lugares que você pode ir gratuitamente fazer uma análise, tentar entender o que está passando, fazer terapia, tentar se cuidar, entrar em algum tratamento assim especial, porque a depressão é diferente para cada pessoa, assim como cada ser é diferente. A gente não é igualzinho, a gente não vai ter os mesmos sintomas e as mesmas reações com tudo. É muito importante consultar um psiquiatra, um psicólogo, um médico. Quando eu digo que eu comecei a pesquisar e comecei a ler muita coisa, para mim foi muito importante falar com pessoas, usar a rede social para uma coisa positiva e eficiente. Então eu consegui conversar com pessoas que acompanhavam pessoas doentes, consegui falar com pessoas doentes que estavam controladas. E uma maneira também de usar as redes sociais de uma maneira positiva. A gente vem discutindo muito isso. Eu tenho um filho de 10, a Dani tem uma filha de 16 anos, apesar de parecer que tem 16 anos, ela não tem. E a gente discute muito isso, conversa muito sobre o quão nocivo as redes sociais são, se você deixar elas serem nocivas, né? Eu acho que tem certos pontos que ela pode te ajudar. O Instagram agora tem uma coisa muito legal. Você coloca hashtag na busca. Hashtag eu vou por aqui também para você dar uma olhada. Depressão ou ansiedade, ele te joga para uma página onde ele te dá telefone de apoio, te dá pessoas que podem te ajudar, chat. É muito legal porque eu acho que eles perceberam que as redes sociais estavam amplificando essas doenças, as pessoas estavam ficando mais ansiosas, estavam naquela dopamina de querer o like, de querer entrar, de tentar entender por que eu não sou famosa, por que eu não tenho like, por que eu não tô isso e aquilo. E eu acho muito importante, assim, as redes sociais me faziam mal por um tempo, e a Dani sabe disso. Mas assim, eu vejo no Instagram uma possibilidade de você selecionar muito mais o conteúdo e tirar tudo que for tóxico, né? Você não tem que ficar ali tentando entender por que as suas selfies não são tão legais e tão lindas quanto da blogueira X e tudo mais. O mais interessante
da rede social é a possibilidade de você criar rede de apoio, de você se conectar com pessoas que vivem a tua realidade e que você precisa conversar e precisa desabafar. E como é que era o dia a dia, assim? Porque eu sei que você se frustrava muito, às vezes ficava no meu quarto 3 dias seguidos, fechado, sem querer falar com ninguém, dormindo. Aí o Helder vinha aqui gravar um vídeo, era uma dificuldade. Eu saí de casa para ir na farmácia, era uma dificuldade. Pessoalmente foi um ano de transformação e profissionalmente também, né? Mas as coisas não funcionavam, eu não tinha energia, não punha energia em nada. E para você era muito difícil. Tem um processo quando a gente descobre como ajudar a pessoa. E cada pessoa com depressão reage de uma forma diferente. Eu conversei com o psiquiatra do Marco, sozinha, e ele falou muito sobre isso. Assim, a depressão potencializa características que as pessoas já têm. Existe uma tendência a potencializar características que já são da pessoa, e a gente precisa muito separar o que é a pessoa e o que é a doença e onde a doença está interferindo na pessoa. A partir daí você começa a criar estratégias e vai testando, vai vendo se funciona ou não. Ele acordava desidratado e isso me dava uma angústia absurda, assim. Eu queria que ele comesse, eu queria que ele levantasse, que ele fosse tomar sol, nem que ele voltasse a dormir depois. Aí comecei a criar uns rituais, assim, tipo, eu vinha pra cá, fazia a comida que ele mais gosta, fazia sobremesa. A hora que tava tudo pronto, eu ia lá acordar. Daí ele falava 500 vezes que não ia acordar, que não ia levantar. E aí eu aprendi que a gente não pode ter uma expectativa de que tudo isso que a gente faz pra ajudar vai dar certo. Então eu me frustrava nisso, assim, às vezes eu fazia tudo isso, porque eu falava, preciso tirar ele do quarto, mas não dava certo, não funcionava. E tudo bem, o dia que eu ouvi do psiquiatra dele, eu falei pro psiquiatra dele assim, eu sinto que a minha capacidade de ação é limitada. Ele falou, mas a minha capacidade de ação é limitada. Eu falei, bom, se o médico disse isso, então não sou eu que vou lá querer salvar e resolver todos os problemas. A gente não pode colocar expectativa, a gente não pode colocar expectativa num remédio novo, num tratamento novo. Eu acho que tem que ser tudo muito consciente, muito pé no chão. Tem um amigo da Dani que fez esse tratamento gratuitamente em Recife. Sim. É difícil, tem fila, tudo. Eu tive a ajuda da minha família toda, que foi juntando ali uma vaquinha para pagar o tratamento, porque eles viram que eu não ia melhorar. Às vezes a gente não acredita na própria doença, fala, eu sou um puta fraco. E aí você fica se chicoteando, fica se batendo, né? Você é o seu pior inimigo. Você nunca falaria para uma pessoa, mesmo que você não gostasse dela, as coisas que você fala pra você mesmo nessas situações. Quem tá do lado de uma pessoa dessa e não tem opção, quem tem um filho, quem tem um parente, ou alguém que ama muito, e não tem opção e não vai abandonar essa pessoa, em primeiro lugar você tem que se fortalecer. É tipo a história do avião, sabe? Em caso de despressurização, coloque a máscara primeiro em você, pra depois colocar no outro. Essa foi uma das minhas maiores dificuldades, assim, porque nesse período de compreensão da doença, das reações, o que era a doença, eu achava que tinha muita coisa pessoal nesse processo, então a frustração também me prejudicou nisso. Você tem que ter uma compreensão de que aquilo não faz parte daquela pessoa, que aquela pessoa não é isso, que ela não tá falando o que ela quer, que ela não tá agindo como ela quer, e que ela tá sentindo uma dor insuportável que quem tá de fora não tem como mensurar, assim. Acho importante também considerar todos os paliativos, assim, os tratamentos alternativos, as terapias, as questões que você chega no seu psiquiatra e fala, posso usar, posso fazer, vai fazer mal? Não, se não vai fazer mal, vai em frente. Parte espiritual. Parte espiritual, acho que quem tem fé, quem tem religiosidade, vai em frente, porque eu acredito que essas pessoas que têm uma fé conseguem se segurar nisso. Tomar sol, então, os momentos que ele estava bem, eu sempre falava, vamos para algum lugar que a gente vai pegar sol. Academia, fui lá e fiz matrícula, sabe? Tem que malhar mesmo, não tem jeito. Isso não vai curar, mas vai ajudar muito, né? Não, mas ajuda muito. Ajuda muito. E principalmente nos períodos que a pessoa tá bem, entre uma crise e outra, assim, o que ajuda a segurar? Ficou muito claro que eu fiquei bem, assim, logo no começo de janeiro, foi quando a gente começou, deu uma mudada na página, nos vídeos, que a Galãs começou a crescer muito, a gente cresceu 500% só em janeiro, em comparação a qualquer mês do ano passado.
e demonstrou que realmente estava curado. Acordo cedo todos os dias, 6h30, 7 horas estou acordado, já começo a trabalhar, vou fazer minhas coisas. Eu não conseguia acordar e eu achava na minha cabeça que nunca mais eu ia acordar num horário decente na vida. Eu falei, é impossível, não dá, é muito cansativo e era tudo por causa da doença, né? Deixa nos comentários se você tem outras sugestões de lugares que podem ajudar. Se você gostou desse formato também, a gente pode fazer outros vídeos falando de comportamento, de casais, de filhos. Se você gostou do vídeo, se inscreve, deixa seu like, o comentário, ativa as notificações. Entra no primeiro comentário para ver o nosso apoia-se, né, Dani? A Dani está apoiando. Mentira, não tá. Mas tudo bem, tudo bem. Apoia em várias outras coisas. Apoia em várias outras coisas. Procurem ajuda, procurem falar, conversar, se abrir, se expor, pedir socorro. É isso. E é isso. Mais do que nunca, então, Não passarão. Ah, eu sempre quis falar isso.